Vocês sabem que ao mesmo tempo que está rolando nosso culto aqui, né? Está rolando uma aula ali falando sobre a linguagem de sinais do Brasil, chamada Libras. Já ouviu falar nessa parada? Então, as pessoas que têm deficiência auditiva, elas aprendem, né, de modo geral, um sistema de linguagem, que é um sistema de linguagem especificamente do Brasil. Então, ainda tem esses detalhes. Então, por exemplo, a língua de sinais que se fala no Brasil ainda tem características regionais, isso já é uma especificidade interessante. Mas se você for para outro país e tiver uma linguagem de sinais e você aprendeu essa daqui, não vai rolar. Tipo, a gente fala português aqui e eu, né, já fui para um outro país aí. Eu fui para um país uma vez, foi a única vez que eu saí do Brasil, não estou me gabando não, beleza? Eu não tenho muito problema com isso não. Mas eu saí do Brasil uma vez, aí conversando com uma pessoa lá, conversando não, eu só agradeci, era língua espanhola, aí eu quis falar gracias, falei assim com, né, uma pronúncia perfeita, como Janaína pode reparar aí depois. Cara, na hora que eu falei assim, gracias, a pessoa falou, brasileiro. Pô, eu só falei graças, ele já viu que eu não falo nada, sou brasileiro, e reparou que eu era brasileiro. Então, se você aprende a linguagem de sinais aqui do Brasil, vai para outro lugar, essa linguagem não funciona. Mas o que é interessante dessa galera querer aprender a linguagem de sinais no Brasil, né, do Brasil, e traduzir aquilo que rola nos cultos, e a nossa esperança é que um dia role um culto, e aí, de repente, eu estou falando aqui e tem uma pessoa interpretando aqui também, na linguagem de sinais. Vai ser maneiro, não vai? Se esse dia chegar, pô, a gente vai ficar muito feliz. E o que é interessante é que a população que tem deficiência auditiva no Brasil é uma das populações menos alcançadas pelo Evangelho. Tem uma estatística aí de 0,5% dos surdos no Brasil se declaram cristãos. Ou seja, 0,5%. Você tem noção do que é isso? Então, a ampla maioria dos surdos não se declara cristão, porque provavelmente nunca ouviu o Evangelho de Jesus, nunca teve essa oportunidade. Uma vez eu tive uma oportunidade breve de trocar mensagens com uma pessoa que era surda, e aí, poxa, o uso das preposições, eles não usam preposições, a própria linguagem de sinais também não tem essas preposições. Então, eu percebi a minha própria limitação, assim, transcrevendo em português para conversar com uma pessoa que era surda. Imagine a dificuldade mesmo que a gente tem no dia a dia, né? E que essas pessoas, sobretudo, enfrentam. Então, são pessoas que vivem num país declaradamente cristão, hoje ainda de maioria católica, mas muitos protestantes no Brasil, mas pessoas que nunca ouviram o Evangelho de verdade, não podem professar que creem em Jesus Cristo. Isso é algo totalmente impressionante. Hoje a tecnologia também faz uns esquemas que são maneiros. Então, tem uma mídia dessa de celulares assim, uma empresa que desenvolveu um aplicativo que, por exemplo, um surdo, quando ele vai a uma peça de teatro, ele tem que só acompanhar aquele roteiro, né? Às vezes o surdo tem grande habilidade de fazer leitura labial, só que nem sempre o ator está posicionado de um jeito. Tá ligado o que é peça de teatro, não tá? Vocês são crentes assim, vocês estão olhando com uma cara meio... Tipo assim, o que ele está falando? Poxa, então tem atores encenando uma peça, e aí, às vezes, o ator não está virado para o público, né? Então, o surdo não vai conseguir fazer a leitura labial. Aí tem um aplicativo de uma empresa dessas aí, que você mira o celular assim, o celular capta a voz da pessoa e traduz aquela voz em legenda. Impressionante, não é também? Parada impressionante, né? Poxa, como é que a tecnologia consegue ajudar esse grupo de pessoas? A gente vai ler um texto que vai falar exatamente desse encontro de Jesus com um surdo. E, geralmente, as pessoas que são surdas, elas têm dificuldades para a pronúncia de palavras mesmo. Então, porque, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, é tipo assim, a pessoa tem uma dificuldade auditiva, então ela tem alguma deficiência no aparelho auditivo dela, né? Só que, ao mesmo tempo, no aparelho fonador,
que é onde a gente fala, ela não tem deficiência nenhuma, só que o aparelho fonador é treinado pela audição. Então, a gente, antigamente, ouvia muito essa expressão. A Bíblia já, eu acho que nem vai trazer mais isso. Aqui, por exemplo, no título da Bíblia, se você abrisse aí, capítulo 7 do Evangelho de acordo com Marcos, diz surdo e gago. A tradução aqui é realmente uma pessoa que tem dificuldade de falar, mas às vezes a gente ouve a expressão surdo-mudo, porque as pessoas que têm dificuldades auditivas, elas têm dificuldade de pronúncia. Ainda que o aparelho fonador seja perfeito, entendeu? Tipo assim, a pessoa poderia falar de modo perfeito, mas ela precisa da audição para poder falar de modo perfeito. A gente vai ver um milagre de Jesus, que é um milagre impressionante. Pô, eu queria te convidar a abrir esse texto então, pode ser? Marcos 7, 24, você já estava com o texto aberto, já ou não? Não é 24 não, né? 31. 24 foi semana passada aí. Marcos 7, 31. Conseguiu abrir? Vou acreditar que sim, beleza? O texto diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo... Tá dando para ouvir? Pô, deu esse terror aí. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém. Poxa, graças a Deus a gente pôde ouvir esse som aí, né, no meio da leitura, porque, mostra que a gente escuta, né, graças a Deus. Cara, o que está rolando aqui? Você vem ao longo dessas pregações, Jesus parece que volta ao seu ministério, depois de uma rejeição dos judeus, Jesus volta o seu ministério para pessoas que são de outras etnias. Então, na semana passada, a gente ouviu falar que Jesus curou uma mulher cirofenícia, então uma mulher de outra região. Jesus vai lá, cura a filha daquela mulher, na verdade, né? Ele conversa com a mulher conversa com Jesus em parábolas, em metáforas, e Jesus cura a filha daquela mulher. Depois Jesus vai para uma outra região, gentílica também. O que isso significa? De não-judeus. Jesus fazia parte de um povo, tudo bem, que era o povo judeu, e não era costume desse povo sair das regiões de judeus. Culturalmente isso não era bacana, não era recomendável. Culturalmente e cultualmente isso não servia também, porque as pessoas ficavam impuras cultualmente. Então, quando elas tinham que ir para a sinagoga ou para o templo, elas não poderiam frequentar o templo, tinham que ficar um tempo separadas e tal. Jesus quebra esses protocolos, essas regras, e vai justamente para uma região que ele já tinha ido antes. E foi exatamente uma passagem que eu tive a honra de pregar aqui também, que é a passagem que Jesus expulsa muitos demônios, talvez milhares de demônios, uma legião de demônios, milhares de demônios de um cara que é chamado, né, de endemoninhado, Gerazeno ou Gadareno. O que rolou nessa região antes? Jesus já tinha desembarcado nesse lugar, e nesse lugar Jesus tinha expulsado mais de 1.000 demônios de um cara. Eu contei aqui 5.600 demônios, porque ele chama de legião tal. O número de soldados de uma legião era esse. Então, Jesus expulsa, vocês estão lembrados dessa passagem? Jesus expulsa, conversa primeiro com os demônios dizem, legião, nós somos muito e tal. Aí eles pedem para entrar nos porcos. Aí Jesus expulsa, vão para os porcos caem de um penhasco lá,
o pessoal da região fica chateado com Jesus porque eles perderam os porcos. E eles ganhavam dinheiro com aquilo, e eles vendiam aqueles porcos, a carne e tal. E o pessoal diz assim, aí Jesus, pô, se você puder sair daqui, vai ser legal. Não fica aqui não, pô, mete o pé. E eles não estavam pensando numa pessoa que tinha sido curada. Existia um cara que vivia num cemitério entre os sepulcros, o cara andava nu, sem roupa. Esse cara se cortava. É comum as pessoas se cortarem hoje? Você já ouviu falar de alguém que se corte hoje? Eu já tive uma aluna já que se cortava assim com certa frequência. Cara, esse cara se cortava e aí de repente Jesus cura aquele homem, expulsa aqueles demônios e as pessoas daquela região pedem para Jesus sair dali. Antes de Jesus sair, o homem curado, agora vestido, fala com Jesus assim, poxa, deixa eu ir com você, deixa eu te seguir. Jesus fala para ele, não, você tem que ficar aqui, mas olha o que você vai fazer, você vai contar para as pessoas como Deus teve misericórdia de você. Agora você vai sair e vai contar essa história para as pessoas. É interessante que Jesus quase não fala para ninguém. A gente vê até no final dessa passagem. O que vocês acham? Trocar, né? Pô, show. Vou trocar o microfone aqui, beleza? Aí, som. Mais uma vez a gente testando nosso aparelho auditivo aí, ó. Poxa, cara, Jesus, ele cura um homem e ele fala para aquele homem pregar para as pessoas. Isso é raro, porque a gente vai ver aqui que Jesus, no final, pede para ninguém falar nada, mas diz o texto, né, no verso 36, quanto mais ele proibia, mais as pessoas falavam dele e tal. Tá ligado no que está rolando? Aí Jesus vai para outros lugares, depois de algum tempo, ele volta para aquela região. Só que agora, quando ele volta, vem uma multidão atrás dele. Por quê? O que rolou entre uma coisa e outra? Chuta aí. Está no ano de vestibular, não está? Tem que aprender a chutar. Só que o TRI vai te prejudicar no chute. Poxa, sabe o que está rolando? Enquanto Jesus está fazendo outras coisas, aquele cara que todo mundo sabia que vivia no cemitério, aquele cara que todo mundo sabia que andava nu, aquele cara que era cheio de demônios, aquele cara que se cortava, aquele cara que arrebentava correntes, aquele cara agora estava falando naquela região o que Jesus tinha feito por ele e como Deus tinha tido misericórdia dele, cara. Olha que maneiro, ele estava preparando um campo para Jesus voltar. Imagine que tivesse uma conversa naquele dia, nesse dia aqui, ó, a seguir, Jesus saiu dos arredores e foi, beleza, para a região de Decápolis, 10 cidades gregas. Imagina que a gente estivesse reunido num churrasco, assando o nosso porquinho lá nas cidades gregas. Cidades gregas, os caras não têm esse problema. Aquela costelinha, molho barbecue, e aí a gente botando o nosso churrasquinho assim. Aí daqui a pouco alguém diz assim, cara, sabe quem chegou aqui na cidade agora? Aquele Jesus. Pô, Jesus? Que Jesus? Aquele, cara, que curou o Gerazeno. Lembra que ele andava no meio dos sepulcros? Lembra que aquele cara era mó maluco? Ninguém passava naquele lugar, todo mundo tinha medo dele. Agora ele está aqui com a gente. Aquele Jesus que ele falou que expulsou 1000 demônios dele. Aquele Jesus está aqui. Só que aí no meio daquela conversa a gente lembra que a gente tem um amigo que ele é surdo. E, poxa, de repente, cara, se Jesus curou aquele homem, se Jesus expulsou 1000 demônios de uma pessoa, será que ele tem poder para curar um surdo também? E aí o que a gente faz? Pô, vamos lá, vamos levar agora para Jesus. E você percebe que vai uma multidão atrás de Jesus, aquela multidão chega naquele lugar, e no meio daquela multidão, algumas pessoas, no verso 32, você está olhando aí para o verso 32, não está? Ali algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Na explicação inicial que eu dei, né, sobre a questão do nosso aparelho fonador ser treinado pelo aparelho auditivo, alguns surdos conseguem desenvolver bem, mesmo nunca tendo ouvido, a linguagem falada, cara.
Isso é impressionante. Algumas pessoas conseguem falar. Você vai notar que o jeito como ela fala tem alguma entonação um pouco diferente. Mas algumas pessoas conseguem desenvolver linguagem. Esse cara mal podia falar, mas ele mal podia falar significa que ele falava também alguma coisa. Talvez a esperança daquela galera fosse assim, poxa, se Jesus curar esse cara da surdez, cara, é o suficiente, né? E aí, com o tempo, ele vai ficar bom, com o tempo ele vai treinar isso. Se tivesse fonoaudiólogo naquela época, provavelmente não. Mas na cultura mesmo, falando aos poucos, ele vai pegar o jeito. E ele vai ficar completamente curado. Poxa, esse cara, se ele começar a ouvir, vai ser maneiro demais. E vai uma multidão atrás de Jesus, isso está no verso 33. Só que olha só o que é muito diferente nesse texto. Jesus vê a multidão, Jesus vê a necessidade daquele cara, e Jesus vai em direção àquele cara e tira ele da multidão. Essas coisas são impressionantes, né, cara? No meio de quantas multidões você já caminhou na sua vida? Você já entrou no Maracanã lotado? Essa semana o Flamengo jogou aí, cara, eu não assisti. Mas eu me denomino flamenguista, com muito pesar e tal. Já fui torcedor do Flamengo. Uma vez eu entrei no Maracanã e, se eu não me engano, o público naquele dia foi um público absurdo, 120 mil pessoas. Era o outro Maracanã, o antigo, né? Nesse agora não cabem mais 120 mil, questão de segurança. Eu já andei no meio de uma multidão, assim, arrastado por uma multidão. Aí, quando a gente entrou no Maracanã naquele dia, era uma final de um campeonato internacional e o Flamengo perdeu. Aí, quando a gente entrou no Maracanã aquele dia, você vê quanto eu amo o Flamengo mesmo, né? Cara, a gente tinha que ficar agarrado, assim, todo mundo que estava junto, as pessoas, né, que estavam comigo, a gente ficava de braço dado, assim, arrastado literalmente pela multidão. Porque você não andava porque você queria, não. Você andava porque estava todo mundo andando e não tinha o que fazer, entendeu? Se alguém pisasse no seu cadastro, que você tirasse o tênis e ia descalço. Porque você ia ser pisoteado, cara. Sem brincadeira, era muito louco. Pô, uma vez eu vi uma fotografia, estou tentando te fazer imagens de multidões. Uma vez eu vi uma fotografia de operários assim na porta de uma fábrica. Era uma fotografia do início do século XX, livro de história criticando a Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial. Aí os trabalhadores assim, enfileirados, né? Mas uma multidão assim, fotografia bem ampla. E todo mundo, como era uniformizado, eram trabalhadores, então pareciam pessoas idênticas. Sabe, no meio da multidão você não identifica rostos, a multidão parece meio idêntica, a multidão parece que vai para o mesmo lugar, forçosamente ou não, mas ela é meio que empurrada por todo mundo. A fotografia fazia o seguinte, esse livro era maneiro nessa parte, o livro fazia o seguinte, ele recortava a fotografia e focalizava assim, uma pessoa. Aquela pessoa era diferente de todas as outras. Quando você olhava para a multidão, você achava que todo mundo era igual, mas quando você focalizava em alguém, você percebia que aquela pessoa era diferente. Jesus, ele consegue, durante o ministério dele, fazer esse tipo de coisa, que parece às vezes estranha para a gente. Por exemplo, se 10 mil pessoas vierem aqui para ouvir falar de Jesus, será que a gente vai conseguir dar atenção a uma pessoa? Quando tem 80 pessoas aqui, 90, adolescentes, para ouvirem falar de Jesus, será que alguém pode ficar meio isolado fora de todo mundo e a gente esquecer desse cara? Jesus consegue, no meio daquela multidão, identificar alguém, ele identifica um rosto, ele identifica um homem, ele identifica um coração e uma vontade de ser curado. E ele tem misericórdia daquele cara. Para esse povo que andava com Jesus, para os amigos de Jesus, aquele cara não significava nada, era um cara estrangeiro, então ele não tinha muito valor. Jesus olha para aquele homem, Jesus retira aquele homem da multidão. É estranho Jesus retirar esse cara da multidão, mas eu entendo perfeitamente o que é isso. Eu detesto multidão. Esse dia eu fui ao Maracanã, mas para mim foi um dia ruim,
além do meu time ter perdido, pô, eu tenho um grande problema. Quando eu vou a um shopping lotado, eu detesto ficar no meio de um shopping lotado. Você também, né? Ou não? Só eu que não gosto. Só eu que sou meio doido, né? Pô, show assim. Ah, vai ter o show de sei lá quem. Não vou. A não ser que ninguém queira ir naquele lugar, porque, poxa, aí ninguém quer, eu também não quero. Não, o troço deve ser chato. Porque a multidão é um incômodo. Para quem escuta, a multidão é incômodo. Mas para quem não escuta, é pior ainda, cara. Porque a sensibilidade dessas pessoas que são surdas, pô, tá no toque, no tato, beleza? Tá no contato. No meio de uma multidão, você não consegue entender o que as pessoas estão falando, porque você não vai conseguir olhar para o lábio de todo mundo. Você se sente bastante perdido no meio de uma multidão. Jesus retira com toda a sensibilidade do mundo. Jesus retira esse cara do meio da multidão. Sabe o que é maneiro? A palavra que diz aqui que a língua desse cara tinha algum tipo de defeito, é a mesma palavra que é usada em Isaías 35, 5, 6. Jesus está, na verdade, cumprindo aqui uma profecia de Isaías. Depois, na sua casa, se você quiser ler, Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. Jesus aqui, isso é unanimidade nos comentaristas que leem essa passagem. Eu já tinha lido também sobre isso. Jesus está cumprindo uma profecia específica aqui. Isaías, uma vez, faz uma profecia dizendo o seguinte, que um dia a redenção ia chegar para os povos do Líbano. Os povos do Líbano são esses aqui, Tiro, Sidom, Decápolis. Cara, olha que doideira. E a redenção ia chegar para esse povo, e diz o texto de Isaías que quando chegasse a redenção para esse povo, Jesus é a redenção, beleza? Jesus é o perdão, Jesus é a reconciliação, Jesus é o nosso caminho de encontro com Deus. Quando chegasse a reconciliação, o texto diz que o cego ia enxergar, e a gente vai ver isso no final do capítulo 8, logo depois dessa passagem. O texto diz que o mudo ia falar e cantar louvores. E a gente vê isso no final dessa passagem, em que as pessoas dizem assim, ele faz tudo muito bem. Aquelas pessoas começam a louvar Jesus Cristo por tudo que ele faz, por todas as suas obras, por quem ele é. Está conseguindo entender? E a passagem de Isaías vai dizer que os surdos vão ouvir. Jesus cumpre todas as profecias. Jesus cumpre especificamente essa profecia nesse dia, olhando para um cara. Pô, cara, isso aí é fantástico, é fantástico. Você não fica maravilhado com esse negócio, não? Cara, como que a gente estava vivendo a nossa vida de qualquer jeito, e um dia, no meio das multidões que a gente andou, por conta dessa vida tão maluca e desse rio torto que a gente enfrentou durante a nossa vida, cara, um dia a gente foi encontrado por Jesus, cara. Eu fui encontrado por Jesus em São Gonçalo. Você consegue entender isso? Num bairro chamado Brasilândia. Eu entrei numa igreja nesse bairro chamado Brasilândia. Nessa igreja eu ouvi a palavra sendo pregada e eu entendi. E eu escutei. E pela primeira vez eu pude louvar Jesus Cristo por tudo que ele fez. Naquele dia eu nem consegui louvar direito. Eu só chorava. Cara, esse é o Evangelho de Jesus. A gente foi encontrado por um amor tão grande, tão maravilhoso. A gente foi encontrado no fim do mundo. A gente era o mais improvável de todos, o mais improvável de todos. Jesus olhou para a gente com amor e misericórdia. Do alto daquela cruz. Esse texto é uma comparação com a nossa vida. Jesus está tentando ensinar lições para os seus discípulos aqui. A gente vai ver depois, durante todo o capítulo 8, que os discípulos estão surdos para o que Jesus está falando, que os discípulos estão cegos para o que Jesus está fazendo. A gente vai ver que Jesus está tentando ensinar uma lição para esses caras. Um cara chamado Martin Lloyd Jones vai dizer que todo milagre é uma parábola real.
realmente é isso que está rolando nesse texto aqui. Pô, Jesus está ensinando para os caras, se vocês não estão escutando direito, eu posso tocar em vocês e vocês podem escutar. Se dos lábios de vocês ainda não sai o louvor que agrada a Deus, eu posso tocar na língua de vocês, cara, fazer vocês louvarem do modo como agrada a Deus. Jesus pega esse cara e ele faz umas coisas muito estranhas para a gente. Talvez a gente, diante de toda a nossa cultura, até reformada mesmo, diante de toda a nossa cultura meio tradicionalista, a gente poderia ter ficado até escandalizado com o que Jesus faz. Cara, Jesus chama esse surdo, pega provavelmente pela mão, tira esse cara do meio da multidão, e Jesus podia ter feito qualquer coisa, tipo assim, Jesus podia ter falado, fica curado, e ele ficaria curado. Mas Jesus coloca os dedos nos ouvidos desse cara. Você reparou que o texto diz isso? Olha só, Jesus coloca os dedos nos ouvidos do cara. Jesus cospe. E depois eu vou, se Deus permitir, eu vou explicar um outro texto que Jesus vai cuspir no rosto de um homem. Beleza? Jesus cospe, obviamente, com todo o amor que ele pode ter, que ele vai curar uma pessoa. Eu sei que é difícil da gente entender como é que Jesus pode cuspir com amor. Cara, tudo que Jesus faz é bom. Esses caras falaram no final, beleza? Eles não se escandalizaram. O que acontece é que essas pessoas dessa região, elas estavam acostumadas com esse tipo de tratamento. Os médicos faziam isso. Jesus toca num surdo de modo carinhoso, para que ele entenda que aquilo que Jesus está fazendo não é nada agressivo com ele. Você pode compreender que Jesus está tratando esse cara com todo o amor, com todo o carinho, com toda a compaixão. Jesus age de acordo com a cultura do cara, para que ele não se espante com o que Jesus está fazendo. Jesus coloca os dedos nos ouvidos, Jesus cospe não sei onde, mas diz depois que ele toca a língua do camarada. Para o povo de Jesus, isso era afrontoso, para o povo daquele cara, não. Mas para o povo de Jesus, isso era afrontoso. Para os discípulos de Jesus, isso era estranho, no mínimo. A lei cerimonial ia dizer que qualquer fluxo que saísse do corpo tornava a pessoa impura durante alguns dias. Então, assim, os fluxos que são do período menstrual, se fosse um tipo de saliva, se fosse qualquer tipo de fluxo que saísse de dentro da pessoa, se você tivesse contato com aquele fluxo, você ficava impuro. Jesus toca na língua daquele cara, e Jesus diz uma expressão aqui, que é efatá, que significa abra-se. Na língua que Jesus fala, efatá significa assim, uma corrente quebrada. Então, tipo, que a corrente se quebre. É o que Jesus fala. E olha o que é totalmente impressionante. Quando Jesus diz isso, os ouvidos se abrem, beleza, verso 35, a língua fica livre e o homem começa a falar corretamente. Se Jesus tivesse curado só os ouvidos daquele cara, ele ia demorar alguns anos para falar corretamente, talvez nunca falasse como uma outra pessoa, porque a gente aprende a falar quando a gente é criança. Minha filha está aprendendo a falar agora. Aí ela fala umas palavrinhas assim que são muito engraçadas. Ela fala, em vez de ela falar futebol, que eu falo assim, vamos jogar futebol. Ela fala uxipol. Uxipol. Aí eu fico para ela, fala uxipol. Aí ela fala, uxipol não. Ela tudo fala não. Aí ela, uxipol não. Aí ela fala também bitoito. Em vez de falar biscoito, eu falo bitoito. Ela, bitoito não. E tem outra que eu amo também, que ela fala papia. Assim, tipo, falando comigo, às vezes ela fala papia. Ela ficava gritando, papia. Aí eu falo, fala papia. Ela, papia não. Cara, é bom demais, eu faço isso o dia inteiro. E ela repete isso o dia todo.
ela está aprendendo a falar na hora certa, porque é na infância. Então, se Jesus curasse só o aparelho auditivo daquele cara, ele ia ouvir, mas ele não ia falar corretamente. Só que Jesus aqui, cara, cura tudo, não é isso? A gente não sabe se ele tinha alguma deficiência no aparelho fonador, mas ele começa agora a falar corretamente. E as palavras que ele fala são palavras que glorificam a Deus. Isso tudo é fruto também do evangelismo daquele primeiro cara, que foi um endemoniado, que Jesus esteve naquela região. Pô, cara, olha só como é que essas peças vão se encaixando. Você consegue entender a honra que a gente está vivendo nesses dias, da gente participar do reino de Deus? E Deus usa pessoas como nós. Cara, isso que é totalmente estranho. Deus usa pessoas como nós para fazer a obra dele, que é uma obra eterna. E para o evangelho se espalhar. Uma lição aí para a gente tirar desse texto. Pode ser? Você vai anotar? Anota em algum lugar aí. Abre o WhatsApp aí, manda para sua mãe. Para alguém. Primeiro grupo de WhatsApp aí, perto do primeiro grupo aí. Grupo da família. 646 mensagens tem aqui no grupo da minha família, eu não abro. Primeira lição e única desse texto aqui para a gente levar para casa. Jesus alcança as pessoas mais improváveis. Qual era a chance daquele cara ficar curado? Qual era a chance de Jesus parar naquela terra de novo? Qual era a chance do reino de Deus chegar para os povos do Líbano, quando Isaías falou isso há 700 anos atrás? Deus cumpre tudo na hora certa, no momento certo, de modo perfeito. Cara, pô, é impressionante, né? Uma junção, assim, de todo o propósito de Deus nesse dia, na vida desse cara. Então, ó, Jesus alcança as pessoas mais improváveis. Você conhece alguém que seja improvável de ser alcançado? Conhece? Além de você? Cara, todo mundo aqui era um improvável, impossível de ser salvo. Mas nada é impossível para Deus. Tem algum cara no seu convívio, assim, na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, no seu condomínio, um cara que você olha assim, você diz assim, pô, aí, esse maluco, o último, assim, que você acha mais difícil de todos. Às vezes é da sua família, às vezes é o nosso pai, né? Que a gente pensa assim, pô, o mais difícil de todos. Tem alguém que você acha muito difícil de Jesus alcançar? Você acha que alguma coisa é impossível para Jesus? Uma vez, para a gente finalizar, quando a gente estava na faculdade, eu e Raquel, a gente estudou na UF, né? Minha esposa é Raquel, aí vocês não sabem, né? Cara, tinha um amigo de Raquel, muito louco. Minha esposa fez odonto na UF e tal. Aí, a turma de odonto é uma turma que geralmente inicia todo mundo junto e se forma todo mundo junto. Um ou outro fica pelo caminho assim, mas é pouco, porque na minha faculdade, de todo mundo que começou, 4 se formaram, mas meu curso era outra coisa. O dela não, aí formava muita gente. Eu sei que engenharia é tudo fatorial, né? Eu estou no 6º período fatorial, tipo assim, estou no 6º, no 4º, né? Estou pegando até a matéria do primeiro. No curso dela não, a galera ficava. Então tinha um menino, cara, na turma dela, aí que era o menino mais improvável de se converter, o mais de todos mesmo. Esse menino, ele tinha prazer em contar todas as promiscuidades que ele fazia, e tinha prazer de contar, beleza, com outros meninos. E ele tinha prazer de dizer isso. E ele falava para afrontar mesmo. E ele sabia, né, que alguns eram cristãos ali. E ele tinha todo o prazer de contar essas histórias. Como eu era o maior mentiroso que eu conhecia. Como muitas pessoas foram alcançadas por Jesus e curadas, por exemplo, de ficarem acessando pornografia direto. Como muitas pessoas sonegavam impostos e foram curadas disso,
e passaram a pagar seus impostos, né, e restituir aquilo que fizeram de errado, como Zaqueu, como muitos que eu conheço. Então, assim, o que eu estou querendo te dizer? Eu não estou dizendo que esse pecado seja maior do que os outros, não. Mas era uma pessoa que tinha prazer em pecar. E seria o cara mais inalcançável da história. Mais inalcançável de todos. A nossa cabeça meio preconceituosa e besta. Porque quando a gente olha para os outros e não olha para a gente acha, né, que os outros são inalcançáveis. Você acredita que esse cara hoje é crente? Batizado? Com a vida restaurada? Consegue acreditar? Cara, é isso. Quantas pessoas a gente convive no nosso meio que, como eu, deixaram de ser mentirosas e falsificadoras e terríveis mesmo, com um coração odioso. Quantas pessoas como eu foram curadas de todo tipo de perversão. O Evangelho consegue fazer isso, cara. Consegue tirar da boca de pecadores um louvor que agrada a Deus, porque é um louvor redimido por Jesus Cristo. Será que a gente tem condições de não duvidar do poder de Deus e levar o Evangelho para essas pessoas que tanto precisam? Será que a gente duvida mais do que aquilo que Deus pode fazer? Será que Deus não quer trabalhar essa parada também no nosso coração? Vamos orar, galera? Senhor, muito obrigado porque um dia o Senhor tocou nos nossos ouvidos e nos nossos lábios e a gente pôde ouvir a sua voz. E a primeira voz que a gente ouviu quando a gente nasceu de novo foi a tua, Senhor. Aleluia. E a gente te louva porque um dia o Senhor nos curou de toda doença, de toda maldade, de todo pecado. E eu fui liberto de muitos males, Senhor. E conheço tantas histórias parecidas com as minhas, que tantas pessoas que seriam inalcançáveis foram alcançadas pelo teu grande poder, pela tua gloriosa graça, pela tua sublime misericórdia e pela tua beleza, e pela beleza do teu evangelho, e pela beleza da cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque para o Senhor não há nada que seja impossível, não há pecado que não possa ser redimido, senão a blasfêmia contra o teu Espírito. A gente te engrandece, porque o Senhor permitiu que a gente não te rejeitasse, e que a gente se lembrasse de tomar o caminho de volta, e que a gente fosse recebido com um abraço que vem do teu reino, da tua glória, da tua justiça, que é totalmente diferente da nossa. Senhor, faça com que a gente ame o teu reino e a tua justiça. A gente sabe que a tua justiça é capaz de alcançar essas pessoas tão improváveis, Senhor. Pai, que a gente não se omita, que a gente tenha condições de olhar para essas pessoas no meio dessa multidão, no meio dessa correria da nossa vida, no meio de tudo que a gente tem vivido, Pai, que a gente possa tirar essas pessoas do meio da multidão e tocar nessas pessoas, Pai, e em nome de Jesus fazê-las escutar pelo Teu Espírito Santo, a Tua doce voz, e que a gente veja a salvação dessas pessoas. Pai, que seja assim, em nome de Jesus, amém.